Está pensando a respeito do que nós temos visto sobre a doutrina de Paulo, a revelação que ele teve, né? De Deus, uma coisa que lhe foi dada, né? Mas ele não recebeu só isso, ele recebeu outras coisas necessárias para o exercício do seu ministério, né? Então, você não pode pensar que o conhecimento vindo do céu, vindo de Deus, aquilo abriu o entendimento dele, e a gente pode pensar numa estrada grande, iluminada, com pistas, sem buraco, reta, num carro confortável, como que se eu tivesse conhecimento, seria fácil para mim passar esse conhecimento, mas isso não é verdade, né? Porque ele teve necessidade de outras coisas para que ele pudesse exercer seu ministério, né? Eu ia ler em 2 Coríntios, capítulo 11. Eu ia ler o capítulo 12 primeiro. Como já foi lido aqui a respeito disso aqui, só para iniciar aqui. Capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E se tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele não recebeu então só o conhecimento. Juntamente com o conhecimento foi necessário a fraqueza, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias. E também no capítulo 11, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoitos menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em perigos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E o versículo 33 também, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos, né? Estava fazendo referência a uma coisa que tinha acontecido com ele, né? Então, a vida desse apóstolo, desse homem,
embora tivesse tido todo esse conhecimento, essa revelação, foi necessário também as provas, né? Para que, através dessas dores, ele pudesse ser moldado como um vaso, como nós vimos em 1 Coríntios 9, né? Que viria a ser usado pelo Senhor, né? O Senhor separou esse vaso e o Senhor tinha que preparar esse vaso. E era necessário as dores, o sofrimento. E nós devemos entender que muitas vezes as dores e os sofrimentos na nossa vida são necessários. E nós queremos fugir dessas coisas, né? Oramos muitas vezes, Senhor, afasta isso de mim, Senhor, me tira dessa situação. Mas nós não entendemos que às vezes é necessário nós passarmos por isso. Como fala do ouro que precisa ser provado, né, pelo fogo, para que ele não é para matar o ouro, para destruir o ouro, mas para que ele se torne mais excelente, né? Nós não entendemos isso muitas vezes. Mas por que está acontecendo tal coisa comigo? O Senhor sabe. Também acho que no começo aqui do livro de 2 Coríntios, versículo 2 Coríntios, né? Ele descreve, vou falar aqui para ser mais breve, aqui ele descreve outras coisas, mas no versículo 8, ele diz, versículo 8 do capítulo 1 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ele perdeu a esperança na própria vida. E acredito que talvez nós temos já experimentado alguma coisa parecida com isso. Talvez, tenho certeza que não nessas tribulações, porque nenhum de nós aqui foi açoitado e todas essas coisas. E nenhum de nós aqui corre perigo por pregar o Evangelho, perigo de vida, né? Como acontecia naquele tempo. Mas acontecem circunstâncias, às vezes, na nossa vida em que nós falamos, e agora? Não tem saída. Ele fala no versículo 9, né, desse mesmo capítulo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Então, se nós temos confiança nesse Deus que é poderoso para ressuscitar dos mortos, não é fácil, mas nós podemos confiar que mesmo que nós venhamos a passar uma situação que nós achamos que ali acabou tudo, Deus é maior do que essa situação. E Ele nunca vai nos levar para a morte, para a destruição. Pelo contrário, Ele vai nos levar para a sua casa, para o céu. Então, muitas vezes a dor, a tristeza é necessária na nossa vida. Como fala se não me engano, em Romanos 8, né, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Não são só as coisas boas, são todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas, né? E não somos nós que escolhemos essas coisas.
E Deus usa dessas coisas, dessas circunstâncias para falar conosco. Não só conosco, mas com todos que nos rodeiam. Paulo, quando inicia as suas cartas, né, ele vem falando, Paulo o apóstolo, ou Paulo o servo, a quem? Às igrejas. A revelação não foi dada particularmente para ele, foi dado para as igrejas. E ele tinha que cumprir esse serviço, né? Era necessário, né? Não somente, se a gente for pensar com os nossos próprios olhos, a parte boa, mas a parte ruim, mas que na verdade não é ruim, é necessária. E é assim que nós vamos sendo capacitados, né, para sermos usados no serviço do Senhor. Está pensando que estou fazendo uma reforma em casa e eu preciso comprar material na loja porque eu não tenho material. Eu preciso de uma pessoa que entregue o material porque eu não tenho como buscar o material. E eu preciso de uma pessoa que pegue esse material e transforme esse material naquilo que eu quero, porque eu não sei fazer isso. Então são três coisas: o que tem o material, o que entrega o material, o que transforma o material, né? É diferente, muitas vezes, a gente ter o conhecimento de uma coisa, a gente, além de ter o conhecimento, a gente precisa saber como aplicar esse conhecimento. Nós precisamos de conhecimento e sabedoria, né? Como o irmão citou, muitas vezes quando a gente, no primeiro amor, tem aquela coisa, quer sair fazendo coisa, mas às vezes a gente não sabe como fazer as coisas. E pode fazer as coisas erradas. Ah, mas ele tem a boa intenção, ele tem no coração, mas não tem... Não alcança o objetivo, né? E o Senhor é aquele que tanto Ele dá, quanto Ele faz com que aquele que tem possa saber também como entregar aquilo que ele tem. Se nós formos considerar que muitas vezes nós buscamos coisas, e eu acredito que Deus queira nos dar muitas coisas, mas às vezes nós não estamos capacitados para receber essas coisas. E Deus precisa tratar com a gente para nos fazer aptos para receber essas coisas. Deus não está nos negando, como diz, com Cristo, Ele nos deu todas as coisas. Se Ele não negou seu próprio Filho amado, seu unigênito, como que Ele vai nos negar alguma outra coisa? Não existe mais nada mais precioso do que Cristo. A vontade dEle é nos dar. Como fala que... Qual é o pai que o filho pedindo um pedaço de pão vai dar uma pedra, uma serpente, sendo o homem mau, quanto mais Deus, né, que está nos céus. O Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades antes sequer de que nós venhamos a nos reportar a Ele, né? Então nós podemos ver todas as circunstâncias da nossa vida. Não existe acidente na nossa vida, na vida de um cristão. O mundo pode dizer, não, aquilo foi sorte, aquilo foi azar, isso aconteceu. Não existe isso. Como fala que não cai um pássaro do céu que não seja a vontade de Deus. Quanto mais a nossa vida é importante do que um pássaro, né? Então toda a circunstância da nossa vida é para nosso bem e para bem daqueles que amam a Deus. Mas eu estou doente, minha família não sei o que, meu filho não sei o que lá, meu trabalho não sei o que lá. O Senhor sabe. E mesmo que a coisa chegue numa situação tal que não vá para frente e que eu tenha que enfrentar a morte, para mim é lucro, porque eu vou para o céu.
Todos nós sofremos, né? Tem alguém aqui agora que não está sofrendo? Todos estamos sofrendo agora, por motivos diferentes, mas todos estamos sofrendo. E todos os dias sofremos sem parar aqui nesse mundo, né? Os motivos podem mudar, mas sempre vemos os filhos, né? As crianças sofrem porque dizemos não, porque não podem, e vão ficando jovens e vão sofrendo também, né? Vemos os que são solteiros, né? Também já fomos solteiros, sofrem. Depois casamos, sofremos. Temos filhos, sofremos. E continuamos sofrendo, né? Nesse mundo. Nós temos essas duas partes. Falamos até agora de todo esse gozo que nós temos em Cristo, de toda essa riqueza, mas e vai junto, né, na nossa vida os sofrimentos. O versículo em Hebreus 4, versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui nos fala de duas coisas, né? Primeiro, de sumo sacerdote, o Senhor. Ele foi o que mais sofreu. Nenhum homem sofreu como ele. Antes da cruz, por andar nesse mundo, por ver esse mundo caído, ele sofreu mais do que todos nós. De ver essa criação caída, as consequências, a morte, os sofrimentos. Mas ele andava no meio dessa criação caída, se compadecendo dessa criação, curando, consolando as almas, iluminando os entendimentos, abrindo os olhos dos cegos, curando aqueles que eram aleijados, que não andavam. E assim é Ele hoje também com todos os seus. Ele se compadece das nossas necessidades e Ele pode nos iluminar o entendimento, nos ajudar no nosso andar, consolar nossas almas, fortalecer a nossa fé. É esse o nosso Senhor, para nos acompanhar enquanto estamos aqui nesse mundo. E aqui fala de nós chegarmos a esse trono de graça. Essas provas, esses sofrimentos que nós passamos, são oportunidades que nós temos de conhecer o Senhor, né, de provarmos dele essa provisão para cada uma das nossas necessidades, para cada um dos nossos sofrimentos. Nós pensamos muito mais nos sofrimentos que nós temos, né? Ficamos pensando no sofrimento e esquecemos de colocar esses sofrimentos na mão do Senhor e provar isso que Ele tem para nos dar, né? Abrindo nossos olhos, abrindo nosso entendimento, consolando nossos corações, refrigerando a nossa alma, alimentando a nossa alma. Não há diferença entre nós, né? Jovens, mais velhos, solteiros, casados, filhos, pais, senhores,
servos, não há diferença. Todos nós passamos os mesmos sofrimentos. Os filhos devem entender que os pais sofrem por eles. E os pais também devem entender que os filhos também sofrem. E nós devemos levar juntos esses sofrimentos, compartilharmos esse sofrimento. E termos liberdade de falarmos sobre esses sofrimentos, né? Não devemos esconder viver uma vida escondendo esses sofrimentos como se fôssemos resolver sozinhos. E esses sofrimentos nos ajudam a sermos semelhantes a Cristo. Como o irmão falou desse versículo, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esses sofrimentos nos ajudam, eles, com o passar do tempo, né, nós vamos provando que esses sofrimentos nos ajudaram, né, nos fizeram aprender mais de Cristo do que quando nós conhecemos o Senhor. E esse seria o caminho natural, vamos dizer, né, do cristão, de ele cada vez mais se regozijar no Senhor por tudo o que nós temos provado. E que seja esses sofrimentos, né, que nós possamos, nesses sofrimentos, buscar o Senhor, chegarmos a Ele, provarmos dEle, desfrutarmos de tudo o que Ele é capaz de nos dar. Quando fala que uma mulher que tinha um fluxo de sangue tocou na orla do vestido dele e saiu virtude, e o Senhor sabia que tinham tocado nele. E que possamos nós também, né, provarmos dessa virtude. Não é algo que estava escrito só lá e que nós lemos, né, e muitas vezes vemos, mas não faz parte da nossa vida. Mas isso é para nós também tocarmos no Senhor pela fé, e essa virtude nós vamos ver são milagres que acontecem nas nossas almas. De nós estarmos consolados, de nós termos luz sobre um assunto, é um milagre, é uma revelação, é algo que é dado por Deus. Não é um pensamento nosso que, agora eu entendo que isso... Não, é algo que vem de Deus, que conforta as nossas almas. Os versículos de Mateus, capítulo 14, alguns versículos bem conhecidos nossos já. Versículo 25, a partir do 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Podemos fazer a pergunta aqui: será que se não houvesse esse vento forte,
e provavelmente as águas turbulentas, será que Pedro teria andado nas águas normalmente? Será que se as águas estivessem tudo calmo e não tivesse vento, Pedro teria capacidade de sair e não teria medo? Será que a nossa vida, nós achamos que nós dependemos do Senhor? Será que nós afundamos, precisamos dele somente quando existe a turbulência? Ali no nosso capítulo de 2 Coríntios capítulo 1, quando Paulo está falando das tribulações que sobrevieram sobre ele, diz que foi acima, além das forças dele. E eu acredito que ali ele aprendeu que a vida cristã, ele está querendo dizer a nós, que a vida cristã está além das nossas forças. A vida cristã não é algo que nós temos em nós capacidade de fazer, como Pedro aqui. Ele saiu andando pelas águas, não importa se a água estava calma, se estava turbulenta, ele ia afundar se ele tirasse os olhos do Senhor. E para nós é a mesma coisa. Nós achamos que se nós tivéssemos isso ou tivéssemos aquilo, se nossas circunstâncias fossem diferentes, eu estaria melhor no Senhor. Isso é engano. Nossa vida, ela não importa, como o irmão diz, não importa se é o mais velho, o mais novo, se tem posses ou não tem posses, não importa. Todos nós estamos caminhando sobre as águas, uma coisa que está além das nossas forças. Essa é a vida cristã. Olhando para o Senhor, irmãos, nós podemos fazer isso. Porque está sempre além das nossas forças. E os sofrimentos, como o irmão tem falado, aquilo que nós passamos aqui, nós somos vitoriosos por Ele. Porque não é por nós. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nós somos incapazes. E realmente nós somos incapazes. Que nós precisamos dele. Agora, existe, como nós vemos no exemplo de Pedro aqui, que é semelhante àquele que nós encontramos ali em Hebreus, que nós temos alguém pronto para nos socorrer. E ele está sob o controle de tudo. Lá fala, cheguemos com confiança junto ao trono da graça. Por que trono? Porque ele tem controle. Ele controla todas as coisas, ele está num trono. É de graça, mas é um trono. E ele tem poder sobre todas as coisas. Então Pedro aqui, na hora que ele se deu por conta que ele começou a afundar, ele já gritou para o Senhor. E o Senhor tirou ele e foi reprovado pelo que aconteceu. Alguém poderia falar, mas Senhor, está lógico que ele ia afundar. Mas o Senhor estava certo de chamar ele de pouca fé. Porque essa vida cristã realmente, ela é a fé que move. Nós olharmos para Ele e seguirmos nossos caminhos. Andamos por uma senda que o Senhor andou aqui nesse mundo. Ele não estava andando sobre as águas, Pedro falou, se és tu, Senhor, eu vou, pode vir, porque realmente ia ser a senda de cada cristão. Nós íamos caminhar num caminho nesse mundo que o mundo não conheceu e não conhece. E é o caminho da fé. Esses dias eu vi um curta-metragem. Era 100 palavras, e mesmo que tivesse, não ia entender, porque era em japonês. E era um moço, assim, de 30 e poucos anos, e uma moça de 20 e poucos. Ele era um fotógrafo profissional, e quando ele estava fazendo um trabalho, de repente cruza essa moça no caminho dele, e eles acabam se conhecendo, ele começa a tirar fotos dela, e começa a se envolvendo, começa um relacionamento, na verdade. E para ser conciso, um dia ela estava no ateliê dele,
ela foi pegar algo e o líquido de revelação da foto caiu nos olhos dela. Ela teve que ser internada rapidamente. Tinha corroído, eu não sei se as córneas, não conseguia enxergar mais. E aparece uma cena assim, ele sendo internado junto com ela no hospital. E na próxima cena, ela já está andando feliz, só que ela volta para o ateliê dele, e uma foto onde estavam eles dois juntos, essa foto estava cortada assim, só tinha ele, ela não estava. E ficou meio estranho, porque de repente ela estava num parque, e estava ele sentado com um cachorro, e ele jogava algo para o cachorro, e o cachorro buscava e trazia. Ela chegou e ficou bem em pé, na frente dele assim, e ele com indiferença, o cachorro chegou, ele pegou aquele objeto que ele tinha jogado para o cachorro, pegou no cachorro, era um cachorro que era guia para cegos. Ele é treinado para isso. Então ele levanta e segue o seu caminho, uma pessoa cega. E ela vendo aquilo, ela entendeu que ele tinha dado as suas córneas para ela. Então, para que ela visse, ele ficou cego. Ele não enxergava mais. Eu achei muito bonito, porque eu já pensei assim, puxa, Senhor, para que nós tivéssemos vida, Ele deu sua vida. Nós não estamos falando de visão. Ele não deu suas córneas. Nós estamos falando de vida. Nós estamos aprendendo isso. Nós estamos aprendendo quem nós vamos ver. Sobre quem nós vamos ver. O Espírito Santo está nos ensinando disso. É interessante ver isso, esses exemplos que os irmãos estão dando e para quem nós estamos olhando. Seja qual circunstância for, e eu numa posição muito confortável, numa circunstância boa, falando seja qual circunstância for, mas a palavra nos ensina que, sejam quais forem as nossas circunstâncias, ventos, mar agitado, nós vamos poder, olhando para essa pessoa que deu a sua vida, não as córneas, mas deu a sua vida por nós, Ele vai fazer com que nós andemos sobre o mar, agitado ou não. Então, eu estava pensando em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6, que nós vimos dos sofrimentos, nós vimos das tribulações. Versículo 6, 2 Coríntios 4. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu estou pensando assim, uma pessoa que está olhando para essa glória. Foi revelado para nós quem Ele é. E tal é a profundidade do amor dele por nós. O amor incondicional, sem medida. Agora, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, no final do versículo 9, fala assim, abatidos, mas não destruídos. Se nós pensarmos naquela situação que os vasos tiveram que ser quebrados para que a luz resplandecesse, se nós imaginarmos que o vaso pode ter que ser quebrado, mas ele não vai ser destruído. Muitas vezes nós vamos ser quebrados, mas não destruídos.
E é nesse aspecto que eu queria ler o primeiro capítulo de 2 Coríntios, mesmo que o John leu, os irmãos já mencionaram, mas esse aspecto que eu acho que é importante também, assim como os irmãos têm nos ensinado e nos lembrado de algumas coisas. Versículo 9, 2 Coríntios 1:9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. No versículo 8 fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Quer dizer, algo que estava além, sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Quando é algo que é mais do que eu posso suportar, a única coisa que me resta é não confiar em mim mesmo e confiar nele. O ponto que eu queria colocar é esse. Versículo 9. Para que não confiássemos em nós. Eu acho que esse é um aprendizado difícil. Para que não confiássemos em nós. Imagine só, Pedro confiando nele mesmo. Não, hoje eu vou andar sobre esse mar calmo. Puxa, o mar está calmo, porque uns podem falar, como foi dito. Estava uma tempestade, estava difícil de andar. Mas e se fosse mar calmo? Ia ser fácil? Ia conseguir? Mesmo em situações tranquilas, é difícil. Somente olhando para esse homem que deu a sua vida por nós. Deu a sua vida e nos ama. Então, um ponto importante, talvez, da gente enfatizar, seria isso de essas situações, muitas vezes necessidade dos vasos serem quebrados, para quê? Para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus. Segunda Coríntios 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Os irmãos estavam falando sobre tribulação e sofrimentos e tudo mais. E normalmente, quando essas coisas afligem nossa vida, nós temos sempre uma tendência de querer ser despojado desse corpo, porque é ruim sofrer nesse corpo. E eu quero rapidamente, para me ver livre desses sofrimentos, ser revestido. E o que o apóstolo está falando aqui é exatamente o contrário. Não é que nós queremos ser despidos por causa desses sofrimentos, é que nós queremos ser revestidos. A nossa esperança da vinda do Senhor não é para acabar os nossos problemas, é para estarmos com o Senhor. Os problemas são parte do negócio, acontecem. Não que nós necessariamente todos temos que sofrer o tempo todo, porque se nós olharmos as coisas do ponto de vista de Deus, não há sofrimento nenhum. Há uma escola tremenda. Se nós encaramos os sofrimentos só como sofrimentos e quero me livrar deles, aguardando a vinda do Senhor porque não aguento mais, eu estou perdendo um ponto aí que é a escola de Deus está querendo me ensinar, eu não estou querendo aprender com o sofrimento. Que é exatamente o que Paulo narra. Ele fala, eu orei 3 vezes. Por que ele não orou a 4ª? Porque o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Pronto, acabou. Não tinha mais o que falar.
Ele não podia reclamar de mais nada. E ele não se gloriava em nenhuma dessas coisas. Ao contrário, ele queria ser despido, não só para ser despido, ou se livrar desses sofrimentos, mas para ser revestido. Então, o que eu queria trazer aqui como positivo para os irmãos é que nós nunca devemos nos concentrar nos nossos sofrimentos, achando que com isso as bênçãos serão maiores. Mas nós pensarmos o seguinte: as bênçãos que nos esperam não são nada, esses sofrimentos não são nada em comparação com as bênçãos que nos esperam. Esses sofrimentos são antes uma escola preparatória para gozarmos dessas bênçãos quando estivermos lá. Porque daí nós estaremos totalmente despidos para estar revestidos com o que é imortal. Enquanto nós estivermos no que é mortal aqui, vão haver sofrimentos como parte do nosso aprendizado. Porque se não fosse assim, o que o Senhor teria feito era o seguinte: a partir do momento que você crê, pum, está terminado, você não existe mais como mortal, você está como um mortal, você está agora já com Cristo. Vai embora, já sai da terra. Por que Ele não faz isso com a gente? Por que cada vez que alguém se converte, ele já não está no céu com o Senhor? Porque o Senhor quer ver a gente sofrer aqui? Não, porque nós precisamos passar por essa escola de aprendizado que é estarmos na carne com uma promessa nos céus. É fé. Nós temos que exercitar a nossa fé.